As fortes chuvas e as enchentes registradas no Rio Grande do Sul, especialmente ali no mês de maio, causaram uma série de prejuízos em diversos segmentos do agronegócio. A produção de mel, por exemplo, foi arrasada e especialistas acreditam que a morte de 6 bilhões de abelhas pode afetar diretamente as próximas safras gaúchas. Vamos entender melhor esse cenário na participação de hoje aqui com a gente, ao vivo, do consultor de agronegócio e colunista do canal AgroMais, Celso Ricardo. Celso, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez no Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. Prazer estar contigo de novo aqui. Celso, explica para a nossa audiência, então, primeiro, só para a gente ambientar, né, quem está nos assistindo, por que e de que forma esse extermínio aí das abelhas pode impactar aí nas culturas, nas próximas safras? Felipe, é interessante a gente entender, e esse assunto é muito pouco praticado, né, entre nós, que nós temos para a produção agrícola questões ligadas ao clima, né, e aí falando do Rio Grande do Sul, que está muito mudado, as características muito mudadas, o solo que foi lavado e os nutrientes foram embora, que vai levar muito tempo para o estado se recompor novamente, e a questão das abelhas, né, a polinização. Elas são muito importantes para a produção agrícola do estado do Rio Grande do Sul e hoje elas estão sendo, essa produção agrícola já está sendo colocada em xeque devido a essa tragédia, né? Então, a polinização para o desenvolvimento de muita produção agrícola parte de um princípio das abelhas. E como tu bem falou, estima-se, né, a morte de mais ou menos 6 bilhões, isso traz referência mais ou menos a 60 ou a 100 mil colmeias, que estão, sim, causando problema na produção do mel, mas também já trazem problemas com relação à produção de grãos, frutas, hortaliças. Então, a produção agrícola do estado, ela está sendo colocada em xeque devido a essa morte e já, consequentemente, a falta dessas abelhas para polinização já para as próximas produções. Engraçado, né? É engraçado como as pessoas às vezes imaginam que a polinização ou a contribuição das abelhas vai somente ali na cadeia das frutas, na produção de frutas ou de flores, mas não, ela de fato impulsiona, colabora bastante aí na produção de todas as culturas ali, de grãos também, né? Isso é muito bacana quando os estudos trazem essa comprovação. Agora, diante desse cenário, então, Celso, o que pode ser feito para minimizar esse impacto para os agricultores, principalmente? Felipe, só para ilustrar um pouquinho mais, a gente traz esses números, né? Que as abelhas são responsáveis pela polinização de 73% da produção agrícola do estado. A própria Embrapa, né, mostrou através de um estudo que a polinização incrementa a produção de soja em 13%. Agora é o momento de quantificar, entender o que aconteceu de fato, os números exatos sobre esse problema da morte das abelhas, tentar de uma certa forma salvar essas abelhas, né, que sobraram ou que ainda estão vivas, para que nós possamos aí sim entender o prejuízo total da cadeia produtiva do mel e começar a investir. Nós precisamos de um plano de ação, de recuperação em todas as etapas dessa cadeia de valor, dessa cadeia produtiva. Começando, óbvio, né, pela estruturação dessa produção de mel, de trazer de volta, né, de tentar recompor essa cadeia produtiva, e isso vai desde a construção de caixas, né, para os enxames, a produção de cera, entender das abelhas que ficaram, que aí existem, né, especificações internas dentro dos enxames, as princesas e as rainhas, que serão as futuras líderes, vamos dizer assim, dos enxames que hão de vir, e a partir daí nós começarmos de uma maneira calma, a curto e médio prazo, entender o que vai ser feito e como toda essa produção de mel, né, e derivados vai poder voltar novamente ativa a partir desse plano de ação para nós reestruturarmos de novo a cadeia do mel no estado do Rio Grande do Sul. Mas esse plano de ação exige recursos, eu imagino, e, enfim, exige também um apoio direto de políticas públicas locais, estaduais, também federais, de repente. Isso precisa ser feito, inclusive, o quanto antes, né? Não dá para esperar aí por algum tempo, porque esse trabalho que você disse para a gente de recomposição precisa começar o quanto antes, mas isso precisa de recurso. Então, é preciso também uma sensibilidade por parte das políticas públicas, dos governos, né? Nós precisamos entender que o problema é sério. E como eu disse, é muito pouco debatido. A importância não é dada,
né, do tamanho que precisa. Nós precisamos do entendimento dos governos municipais, estaduais e federais. Recursos são imprescindíveis, estudos são extremamente necessários. E a importância para esse problema todo, ela precisa ser dada, né, do tamanho que nós imaginamos. Lembrando que as abelhas têm essa representatividade em polinização em 73% da produção agrícola, isso nunca poderá ser desconsiderado, e também tem questões ligadas a 42% de 57 espécies de alimentos, de vegetais cultivados, que incidem diretamente ou indiretamente na alimentação humana. Então, as abelhas não são apenas bichinhos pequenininhos que produzem mel. Ela poliniza, ela auxilia a produção de alimentos e nós precisamos considerar esse problema, estudá-lo rapidamente e investir para que a próxima safra, a próxima produção de alimentos não seja, né, tratada de uma maneira que vai trazer problemas na produção se nós não começarmos a investir nessa cadeia produtiva que é importante, principalmente na reconstrução dessa cadeia produtiva, e aí nós estamos falando dessas abelhas que ficaram e desse prejuízo que a morte desses 6 bilhões de abelhas podem trazer para a produção de alimentos no estado. Tá aí, Celso. Acho que esse é um assunto que a gente deve, de fato, repercutir, inclusive aqui no canal, a gente colocar aqui esse assunto em debate para ver se, de alguma maneira, e esse é o nosso papel, a gente consegue ajudar a fomentar aí os debates em relação a essa questão que é tão importante, para ver se alguma ação concreta sai do papel aí já nos próximos meses. Quero agradecer a sua participação com a gente, desejar uma boa semana e vamos voltar a conversar na semana que vem aqui no Agromanhã sobre um novo assunto. Felipe, forte abraço e até quarta-feira que vem.